Minha nora me chamou de velha inútil e invejosa, na minha própria festa de aposentadoria, na frente de 50 pessoas. Disse que eu tinha ciúme porque os pais dela eram ricos e eu era só uma contadora fracassada. Meu próprio filho concordou com ela, falando que eu não servia mais para nada. Todos riram. Eu fiquei em silêncio, mas por dentro estava fervendo. O que nenhum deles sabia é que eu tinha acabado de emprestar 3 milhões de reais para os pais dela e estava prestes a cobrar cada centavo com juros. Eles achavam que conheciam Helena Santos, a contadora aposentada, mas não faziam ideia de quem realmente era a mulher que estavam humilhando. E quando descobriram a verdade, já era tarde demais. Esta é a história de como uma família inteira aprendeu a nunca subestimar uma mulher de 65 anos que construiu um império em silêncio. Deixa eu te contar como tudo começou. Meu nome é Helena Santos, tenho 65 anos e acabei de me aposentar depois de 35 anos trabalhando como contadora. Sempre vivi uma vida simples no meu apartamento de 2 quartos em Vila Madalena. Meu filho Bruno, de 33 anos, é dono de uma consultoria empresarial aqui em São Paulo. Ele se casou há 8 anos com a Camila, uma princesinha mimada de Alphaville. Os pais da Camila, a família Oliveira, são donos de 3 concessionárias de carros importados na capital. Eles sempre fizeram questão de mostrar que tinham dinheiro. Casa na Granja Viana, lancha em Angra, joias caras. E desde o primeiro dia, me trataram como se eu fosse uma parente pobre que eles tinham que tolerar. A Camila nunca escondeu o desprezo que sentia por mim. Sempre fazia comentários sobre minha roupa simples, meu apartamento apertado, meu carro popular. Coitada da Helena, ela dizia para as amigas, uma vida tão sem graça. O pior é que meu próprio filho começou a concordar com ela. Bruno foi se distanciando, visitava menos, e quando vinha, sempre estava do lado da esposa. Eles achavam que eu era só uma contadora aposentada sem futuro, mas tinham uma surpresa esperando por eles, uma surpresa de alguns milhões de reais. E quando essa bomba explodisse, toda a arrogância deles ia virar pó, porque às vezes, as pessoas que mais subestimamos são exatamente aquelas que deveríamos respeitar. Durante esses 8 anos de casamento do Bruno, a Camila foi escalando o nível de desrespeito comigo. No começo, eram só olhares de desdém. Depois vieram os comentários inocentes. Ai, sogra, você não quer renovar esse guarda-roupa, não? Tenho umas amigas que podem te ajudar, ela dizia com aquele sorrisinho falso. Ou então, Helena, você já pensou em fazer uma plástica? Minha mãe conhece um cirurgião ótimo. Nas reuniões de família, ela sempre arranjava um jeito de me diminuir. Quando eu falava sobre meu trabalho na contabilidade, ela revirava os olhos. Que vida sem graça, né? Ficar mexendo com números o dia todo. Se eu comentava sobre alguma viagem que queria fazer, ela soltava. Ah, mas você tem dinheiro para isso? Essas viagens são caras, viu? O que mais me doía era ver meu filho concordando com ela. Bruno começou a falar menos comigo, a me visitar menos. Quando eu ligava, ele sempre estava ocupado com trabalho. Nas festas de fim de ano, ele ficava do lado da família Oliveira, rindo das piadas deles, enquanto eu ficava sozinha num canto. A família Oliveira me tratava como se eu fosse uma empregada. O senhor Roberto, pai da Camila, mal me cumprimentava. A dona Márcia sempre falava comigo de forma condescendente. Oi, Helena, como vai a aposentadoria? Deve ser difícil viver só com a pensão, né? Eles faziam questão de falar sobre seus negócios milionários na minha frente, como se quisessem me lembrar do meu lugar. Mas eles não sabiam que eu estava observando tudo. Cada humilhação, cada desrespeito, cada vez que me trataram como lixo. Eu estava guardando tudo na memória. Porque chegaria o dia em que eles descobririam quem realmente mandava nessa família. E esse dia estava mais próximo do que imaginavam. A festa da minha aposentadoria foi no salão de eventos do prédio comercial onde eu trabalhava, em Moema. Nada muito luxuoso, mas um lugar digno para celebrar 35 anos de carreira. Convidei 50 pessoas, colegas de trabalho, alguns vizinhos, amigos da igreja e, claro, minha família. Eu estava genuinamente feliz, usando meu vestido azul marinho favorito, aquele que a Camila sempre criticava. Bruno e Camila chegaram 1 hora atrasados. Ela entrou reclamando alto. Meu Deus, que lugar é esse? Parece salão de casamento de periferia. Todos ouviram.
Meus colegas de trabalho ficaram constrangidos. Eu fingi que não escutei e fui cumprimentá-los. Durante o jantar, Camila não parou de fazer comentários maldosos. Essa comida está muito salgada. Que decoração cafona. Até parece festa de aposentado mesmo. Ela falava alto de propósito, querendo que todos ouvissem. Meu chefe, o Dr. Henrique, tentou puxar conversa com ela, mas ela foi grosseira. Desculpa, mas não tenho muito assunto sobre contabilidade. O pior momento chegou na hora dos discursos. Eu estava no microfone agradecendo a todos quando Camila se levantou, visivelmente irritada. Gente, desculpa interromper, mas preciso falar uma coisa. Meu coração gelou. Vocês não acham engraçado uma pessoa de 65 anos ainda sonhando com viagens e projetos? Helena, você é só uma velha inútil que tem inveja porque meus pais são ricos e bem-sucedidos. Para de fingir que sua vida tem algum propósito. O silêncio foi ensurdecedor. 50 pessoas me olhando com pena. E então, meu próprio filho se levantou. Minha mãe mesmo não serve mais para nada. É hora de aceitar a realidade. A família Oliveira riu e aplaudiu. Eu fiquei ali, humilhada, destruída por dentro. Mas enquanto eles riam, eu já estava planejando a vingança, porque eles não faziam ideia do que estava por vir. No dia seguinte, liguei para o Bruno de manhã cedo. Minha voz estava calma, controlada. Filho, preciso falar com você e a Camila hoje. É urgente. Venham ao meu apartamento às 14 horas e tragam os pais dela também. Ele tentou protestar. Disse que estava ocupado, mas eu cortei. Bruno, não é um pedido, é uma ordem. Estejam aqui. Às 14h em ponto, todos estavam na minha sala. Camila entrou revirando os olhos. Que drama é esse agora, Helena? Estamos perdendo tempo. O Sr. Roberto e a Dona Márcia pareciam entediados, como se estivessem fazendo um favor enorme. Bruno ficou em pé, impaciente. Eu me sentei na poltrona da cabeceira, aquela que sempre foi do meu falecido marido, e abri uma pasta que estava na mesa de centro. Antes de mais nada, quero que vocês vejam alguns documentos. Tirei o primeiro papel e mostrei para a família Oliveira. Reconhecem isso? O rosto do Sr. Roberto ficou branco. Era o contrato de empréstimo que ele havia assinado 2 anos atrás. Helena, do que você está falando? A Dona Márcia gaguejou. Camila arrancou o papel da mão do pai. Que palhaçada é essa? Não é palhaçada, Camila. Há 2 anos, seus pais vieram até mim desesperados. As concessionárias estavam quebradas, eles iam perder tudo. Me imploraram por um empréstimo de 3 milhões de reais. O silêncio na sala era mortal. Eu emprestei o dinheiro para eles, todo certinho, com contrato, testemunhas, tudo registrado em cartório. Bruno me olhava como se estivesse vendo um fantasma. Mãe, que história é essa? Você não tem 3 milhões. Eu sorri pela primeira vez em muito tempo. Ah, meu filho, você não faz ideia do que sua mãe tem. Peguei outro documento. Com os juros contratuais de 2% ao mês, a dívida hoje está em exatos 3.847.000 reais. A bomba havia explodido. Agora era só assistir o caos. A reação foi melhor do que eu imaginava. Camila ficou de boca aberta, sem conseguir falar. O Sr. Roberto começou a suar frio e a Dona Márcia parecia que ia desmaiar. Bruno me olhava como se eu fosse uma estranha. Mãe, isso é impossível. Você sempre viveu com salário de contadora. Sempre vivi com salário de contadora, sim, mas nunca gastei tudo. Levantei e fui até o armário, de onde tirei uma caixa cheia de documentos. Durante 30 anos, investi cada centavo que sobrava. Comprei apartamentos quando estavam baratos, investi na bolsa, em fundos imobiliários. Hoje tenho um patrimônio de 12 milhões de reais. Camila finalmente encontrou a voz. Isso é mentira. Você está inventando isso tudo. Joguei os extratos bancários na mesa. Quer ver? Aqui estão as contas no Itaú, Bradesco e BTG. 12 apartamentos alugados, ações da Petrobras, Vale, bancos, tudo em meu nome. Eles pegaram os papéis com mãos trêmulas. Mas tem mais, Bruno. Sabe aqueles clientes grandes que apareceram na sua consultoria nos últimos anos? Fui eu quem indiquei. Sabe aqueles empréstimos que você conseguiu no banco sem garantia? Eu que avaliei. Sabe por que sua empresa cresceu tanto? Porque sua mãe, inútil, estava trabalhando nos bastidores. Bruno estava pálido.
Por que você nunca me contou? Porque queria ver se vocês me respeitariam por quem eu sou, não pelo que eu tenho. Olhei diretamente para Camila. Mas descobri algo muito interessante ontem. Vocês sabiam que a família Oliveira estava planejando me declarar mentalmente incompetente? O senhor Roberto engasgou. Helena, isso é um mal-entendido. Tenho as conversas gravadas, Roberto. Vocês queriam que a Camila conseguisse minha tutela para controlar meus bens? Achavam que eu era uma velha senil com algumas economias. Sorri friamente. Pois bem, agora que sabem a verdade, vamos acertar as contas. Agora vou explicar como as coisas vão funcionar daqui para frente. Minha voz estava calma, mas meus olhos eram de gelo. Peguei meu celular e liguei para meu advogado. Doutor Carlos, é a Helena. Pode executar tudo que conversamos ontem? Perfeito, obrigada. Desliguei e olhei para Bruno. Filho, acabei de cancelar todas as garantias que dei para seus empréstimos bancários. São R$400 mil que você vai ter que quitar em 30 dias, senão o banco toma sua empresa. Ele ficou branco. Mãe, você não pode fazer isso. Posso e já fiz. Também liguei para os 5 clientes principais que indiquei para você. A partir de segunda-feira, eles vão procurar outros contadores. Isso representa 70% da sua receita, Bruno. Ele se agarrou na cadeira para não cair. Virei para a família Oliveira. E vocês? Vocês vão ter uma surpresa especial. Estou executando a dívida. 30 dias para pagarem R$3.847.000. Caso contrário, vou tomar as concessionárias, a casa da Granja Viana, a lancha, os carros, tudo. Dona Márcia começou a chorar. Helena, pelo amor de Deus, nós não temos esse dinheiro. Foi por isso que pedimos emprestado. Deviam ter pensado nisso antes de me humilharem ontem. Peguei outro documento. Aliás, descobri que vocês estavam vendendo carros sem nota fiscal para sonegar impostos. Já enviei uma denúncia anônima para a Receita Federal. Em breve terão uma fiscalização. Camila explodiu. Você está louca? Isso é vingança. Não, Camila, isso é justiça. Vocês me trataram como lixo durante 8 anos. Ontem me humilharam publicamente. Agora vão aprender que ações têm consequências. Levantei da poltrona. Vocês têm 30 dias, não um dia a mais. A guerra havia começado. E eu já sabia quem ia ganhar. 3 semanas depois, meu telefone tocou. Era Bruno, chorando. Mãe, por favor, preciso falar com você. Está tudo desmoronando. Sua voz estava quebrada, desesperada. Eu não senti pena nenhuma. A família Oliveira havia perdido tudo em 15 dias. As concessionárias foram a leilão para pagar as dívidas. A Receita Federal aplicou uma multa de 2 milhões por sonegação. Eles tiveram que vender a casa da Granja Viana, a lancha, os carros importados. Agora moravam num apartamento alugado de 2 quartos em Osasco. Bruno fechou a consultoria na semana passada. Sem os clientes que eu havia indicado e sem as garantias bancárias, ele não conseguiu se manter. Teve que demitir os 3 funcionários e vender os móveis do escritório. Eles venderam o apartamento em Moema e se mudaram para um conjunto habitacional em Cidade Tiradentes. Mãe, a Camila está grávida. Bruno soluçou no telefone. Ela está de 6 meses. Não temos dinheiro nem para o enxoval do bebê. Estou trabalhando como motorista de aplicativo para pagar o aluguel. 2 semanas depois, nasceu Sofia, minha neta. Eu soube pelo Facebook de uma amiga em comum. Nenhum deles me ligou para avisar. Mas no 3º dia após o parto, a campainha do meu apartamento tocou. Era Camila, segurando um bebê no colo. Ela estava magra, pálida, com olheiras profundas. Não usava maquiagem, estava com uma roupa simples e surrada. Quando me viu, começou a chorar desesperadamente. Helena, me perdoa. Pelo amor de Deus, me perdoa. Ela caiu de joelhos na minha porta, ainda segurando a bebê. Eu fui uma idiota, uma pessoa horrível. Você não merecia nada do que eu fiz. Por favor, me dá uma chance de consertar tudo. Olhei para minha neta nos braços dela. Sofia era linda, pequenina, inocente. Aquela criança não tinha culpa de nada. Era hora de decidir se a vingança valia mais que a família. Peguei Sofia no colo e senti meu coração derreter. Aquela criancinha era meu sangue, minha continuação. Olhei para Camila, ainda de joelhos, destruída, e vi algo que nunca tinha visto antes. Humildade verdadeira. Levanta, Camila. Entra.
Sentamos na sala onde tudo havia começado 3 meses atrás. Camila chorava sem parar. Helena, eu perdi tudo. Meus pais estão falidos. Meu casamento quase acabou. Não tenho dinheiro nem para fraldas. Mas sabe o que mais dói? É saber que destruí a única pessoa que realmente se importava com nossa família. Durante esses meses no conjunto habitacional, conheci mulheres que trabalham como diaristas, que criam filhos sozinhas, que lutam todo dia para sobreviver. Mulheres como você sempre foi. E entendi que eu era uma princesa mimada que nunca valorizou nada na vida. Bruno chegou 1 hora depois, sujo de trabalhar no aplicativo. Quando me viu segurando Sofia, desabou. Mãe, me perdoa. Eu fui um filho horrível. Escolhi dinheiro e status em vez da mulher que me criou sozinha depois que papai morreu. Você merecia meu respeito, meu amor, minha proteção. E eu te traí. Respirei fundo. A vingança havia sido doce, mas agora eu via o estrago que causara. Vocês vão ter uma segunda chance. Mas com condições. Peguei um papel que já havia preparado. Terapia familiar obrigatória. Transparência total sobre dinheiro. Respeito absoluto. E Bruno, você vai trabalhar comigo. Vou ensinar você a reconstruir sua vida com honestidade. 6 meses depois, Bruno abriu uma pequena contabilidade. Camila trabalha como recepcionista e estuda à noite. Eles moram num apartamento simples, mas digno. A família Oliveira aprendeu a viver sem luxos e descobriu que podem ser felizes assim. Às vezes, as pessoas precisam perder tudo para descobrir o que realmente importa. Eu não era uma velha inútil. Eu era a mulher que segurava toda a família financeiramente, emocionalmente, espiritualmente. E quando eles descobriram isso, já era quase tarde demais. Hoje, quando Sofia me chama de vovó, eu sei que valeu a pena. Respeito não se compra com dinheiro, se conquista com caráter. E às vezes, é preciso mostrar nossa força para ensinar essa lição.